Fala pessoal, bem-vindos a mais uma exploração morfofuncional super aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar direto na nossa estação encéfalo e cefaleia, e o nosso foco vai ser em algo que é simplesmente fascinante e, infelizmente, comum até demais: a neuroanatomia e a conexão direta dela com a dor clínica, mais especificamente aquelas dores de cabeça e enxaquecas terríveis. A ideia da nossa análise de hoje é não ficar só na superfície, mas desvendar de verdade a anatomia cerebral por trás disso, estudando as meninges, a vascularização encefálica e, claro, o grande astro dessa história, o nervo trigêmeo. É uma verdadeira viagem para os bastidores do próprio corpo humano. O nosso roteiro de hoje funciona basicamente como um passo a passo para desvendar um mistério clínico. Primeiro, o caso da Maria Clara. Depois, a anatomia básica do encéfalo. Em seguida, as meninges e a dor. O polígono de Willis, o nervo trigêmeo e fechamos com as vias da dor craniana. Parte 1. O caso de Maria Clara. Preenchendo aquela velha lacuna entre o livro didático e a vida real da paciente. A gente sabe bem que a anatomia só ganha vida de verdade quando esbarra no sofrimento humano. Então é fundamental ouvir um relato como o da Maria Clara, uma paciente de 30 anos com bastante empatia. Pensa bem, depois de um dia exaustivo de trabalho, ela faz um desabafo que descreve com perfeição a importância de cada estruturazinha que nós vamos analisar hoje. Ela fala que a cabeça parece que vai explodir e traz sintomas hiperespecíficos. Uma dor que é pulsante, unilateral, ou seja, latejando de um lado só do rosto e acompanhada de uma sensibilidade absurda à luz e ao som. É literalmente um quadro que derruba a pessoa, obrigando-a a trancar a porta e ficar no escuro. E é aí que entra a grande pergunta que não quer calar e que vai guiar toda a nossa investigação. Quais mecanismos anatômicos transformam um simples dia de estresse nessa tempestade pulsante unilateral? Para responder a isso, a gente precisa dar um passo atrás, tirar o foco do sintoma em si e olhar direto para as estruturas biológicas que estão por trás do palco. Parte 2. Anatomia básica do encéfalo. Vamos mapear essa geografia. Bom, para entender a dor craniana, primeiro a gente precisa saber exatamente onde estamos pisando. E olhar para a fundação geométrica do encéfalo é aquele primeiro passo que não dá para pular. Na anatomia clássica, o cérebro é fatiado, digamos assim, em diferentes planos de seção para facilitar o estudo. Nós temos o plano coronal, também conhecido como transverso aqui, o plano sagital, que divide tudo em direita e esquerda, e o plano horizontal. Cada um desses cortes entrega uma visão interna completamente diferente, e é isso que permite localizar milimetricamente as vias de sensibilidade e as estruturas mais profundas do sistema nervoso central. O que é realmente sensacional de notar agora é essa divisão espacial super clara. É possível ver os lobos cerebrais marcadinhos, o frontal, o parietal, o temporal e o occipital, todos eles muito bem separados por sulcos, tipo o sulco central e o lateral. Estabelecer essa geografia toda não é só um preciosismo acadêmico não, tá? É absolutamente crítico. Porque, no fim das contas, é exatamente para esse córtex cerebral que as vias de dor vão mandar os sinais para a gente perceber a dor de forma consciente. Parte 3. As meninges e a dor. É aqui que a coisa toda realmente começa. Sabe de uma coisa muito louca? O tecido cerebral em si, a massa cinzenta e branca, não dói. Zero. Ele não tem receptores de dor. Aquele sofrimento todo que os pacientes relatam nasce nas estruturas de proteção ao redor do cérebro, como as meninges, e é exatamente aqui que entram em cena os nociceptores aferentes primários. Pensem neles como terminações nervosas altamente especializadas, espalhadas pelos tecidos corporais, que funcionam como verdadeiros alarmes de incêndio microscópicos. Eles ficam ali, quietinhos, mudos, até detectarem algum dano no tecido, uma inflamação ou um desequilíbrio químico. Quando isso acontece, eles disparam um sinal de perigo com força total. E o jeito que a gente percebe essa dor muda de figura rapidinho dependendo da origem. Um beliscão na pele, por exemplo, gera uma dor cutânea superficial que é super aguda, rápida e você sabe exatamente onde doeu. Mas a dor crônica, uma enxaqueca profunda, joga por outras regras. Elas operam muito na base da chamada hipótese de convergência-facilitação. Traduzindo, a atividade basal lá na medula espinhal ou no tronco encefálico acaba sendo amplificada por sinais que vêm de outro lugar, tipo um músculo supertenso no pescoço ou no rosto. É por isso que aquela dor de cabeça de estresse parece que se espalha irradiando de um jeito difuso que toma conta de tudo. Parte 4. O famoso polígono de Willis, o verdadeiro centro pulsante da vascularização. Isso nos joga direto naquela palavra-chave que a Maria Clara usou, pulsando. Essa pulsação tem tudo a ver com a rede de vasos que alimenta e nutre toda essa massa cerebral. Quando a gente compara a base real do cérebro com o esquema isolado dessa rede arterial, fica muito claro. Essa pulsação da enxaqueca está intimamente conectada a essas grandes artérias na base do crânio.
Durante uma crise, elas dilatam absurdamente e sofrem uma inflamação severa. Esses são os pesos pesados dessa estrutura que garante sangue para todas as áreas. O polígono de Willis é formado pela artéria carótida interna e pela artéria basilar, que por sua vez vem das vertebrais. A partir daí surgem as cerebrais médias, anteriores e posteriores, todas super bem amarradas pelas artérias comunicantes. O problema é que quando essas artérias dilatam e a inflamação irrita as meninges em volta, cada batimento do coração manda uma onda física de pressão, e o cérebro interpreta essa onda de pressão como aquela dor latejante que simplesmente não dá para aguentar. Parte 5. O nervo trigêmeo, a grande via expressa sensorial da nossa face. Agora pensa com a gente, com as meninges ultrassensíveis e os vasos pulsando inflamação para todo lado, como é que essa informação viaja até o cérebro para virar a sensação de dor que a gente sente? É aí que entra a distribuição monumental do nervo trigêmeo. Ele simplesmente domina a inervação sensorial do rosto, do crânio e das meninges. A rede dele é tão vasta e muitas vezes atua de um jeito tão isolado de um lado do rosto que explica cirurgicamente a dor unilateral do caso que estamos acompanhando. A enxaqueca ataca impiedosamente as ramificações de só um lado dessa rede gigantesca. E ele não se chama trigêmeo à toa, né? Ele capta esses sinais dividindo o trabalho em 3 grandes ramos periféricos, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Depois que captam a informação, a viagem do sinal é organizadíssima. Cada sensação viaja lá para um conjunto de núcleos no tronco encefálico. Tem o núcleo mesencefálico, lá no mesencéfalo, o sensitivo principal, na ponte, e o núcleo espinal, descendo até o bulbo. Dá para imaginar o gânglio trigeminal como uma grande estação central de trem. Ele recebe todos os passageiros, que são os sinais elétricos dos 3 ramos periféricos, num lugar só. A partir desse grande hub central, os neurônios mergulham no sistema nervoso central, se espalhando verticalmente pelo tronco encefálico, antes do sinal finalmente subir e chegar no tálamo. Parte 6. As vias da dor craniana. A jornada exata saindo do estímulo até virar o sofrimento propriamente dito. Então, fisiologicamente falando, como essa dor passeia por esses sistemas? É um balé de 3 passos. Primeiro, a transdução. Lá no local inflamado rola uma verdadeira sopa química. Substâncias como potássio, histamina e bradicinina caem na área e ativam os nossos nociceptores. Passo 2. A transmissão. Esse impulso cruza a rodovia do nervo trigêmeo, chega no tronco encefálico e sobe em direção ao córtex. E o passo 3, que é sensacional, a modulação. O cérebro não fica só apanhando quieto. Ele tem vias descendentes que podem aumentar ou até inibir essa dor lá na medula, dependendo de como o corpo está reagindo a tudo. E aqui entra um ponto absolutamente crucial. A dor clínica nunca, em hipótese alguma, se resume só à biologia pura. Ela é, na verdade, uma experiência dupla. A gente tem toda essa parte elétrica e química que acabamos de mapear, claro, mas tem também a qualidade subjetiva, emocional da coisa, o sofrimento em si. Aquele estresse acumulado da semana de trabalho, fatores psicológicos e a ansiedade afetam gigantescamente como uma síndrome dolorosa crônica se manifesta. Mente e corpo operam juntos, é o pacote completo. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos essa reflexão no ar. A gente explorou vasos, nervos, lobos cerebrais e meninges. Mas até que ponto essa dança super complexa entre a nossa arquitetura biológica e o peso emocional do nosso dia a dia determina o tamanho da dor que a gente sente? Casos como o da Maria Clara são um lembrete perfeito de que a neuroanatomia é, no fim das contas, a infraestrutura da própria experiência humana. Esperamos que esse mergulho tenha jogado uma luz nos mecanismos reais por trás desse gigantesco desafio clínico. Um abraço para todos que nos acompanharam e até a nossa próxima exploração morfofuncional.